Lá na antiga Babilônia, a cidade mais rica do mundo, algumas pessoas construíam fortunas gigantescas, enquanto outras, mal conseguiam sobreviver. O que será que eles sabiam que a gente acabou esquecendo? A gente vai ver que os segredos da riqueza de 6.000 anos atrás são exatamente o que precisamos hoje. E aqui está o grande paradoxo da Babilônia. Mesmo vivendo no meio de uma riqueza que a gente nem consegue imaginar, muitos dos seus cidadãos mais esforçados andavam com as bolsas vazias. Isso faz a gente se perguntar: se trabalhar duro, por si só, não gera riqueza, qual é o segredo então? Essa frustração toda tem nome. É a do Bansir, um mestre na construção de carruagens, e a do amigo dele, o Kobe, um músico super talentoso. Os dois eram excelentes no que faziam, trabalhavam sem parar, mas a grana simplesmente não aparecia. Sabe aquela sensação de correr, correr e não sair do lugar? Era exatamente essa. E aí, no meio dessa angústia toda, cai a ficha. Eles se dão conta de que sempre quiseram ter ouro, mas na verdade, nunca fizeram um plano de verdade para conseguir. Nunca foram atrás do conhecimento. E com essa clareza toda, eles tomam uma decisão que ia mudar a vida deles para sempre: procurar quem realmente entendia do assunto. E olha, não tinha ninguém mais qualificado para isso do que o Arcade. A fortuna dele era tão grande que o próprio rei pedia conselhos financeiros para ele. E o mais inspirador de tudo, Arcade começou exatamente como eles, sem nada. Ele construiu a própria riqueza, provando que qualquer um podia aprender os segredos dele. O rei, querendo que a prosperidade se espalhasse pelo reino, fez um pedido a Arcade, e ele, claro, concordou em compartilhar tudo o que sabia. Ele juntou os 100 cidadãos comuns lá no Templo do Saber para revelar os princípios que o tiraram da pobreza e o levaram lá para o topo. E é aqui que está a sacada principal, a faísca que começou tudo. A grande virada de chave para o Arcade não foi um investimento genial ou um golpe de sorte. Foi uma decisão bem simples. Antes de pagar qualquer pessoa, ele ia se pagar primeiro. Uma parte de tudo que ele ganhava era dele, e de mais ninguém. Então, o Arcade basicamente pegou toda essa sabedoria e resumiu em 7 soluções simples, mas muito poderosas para quem está com a bolsa vazia. São regras práticas que qualquer pessoa pode seguir para começar a construir a própria riqueza partindo do absoluto zero. A primeira solução, e a mais importante de todas, é a base para todo o resto. É o ponto de partida. O princípio de uma simplicidade que chega a ser chocante. Para cada 10 moedas que entrarem no seu bolso, gaste só 9. Aquela 10ª moeda é sua, para guardar. Sempre. Pode não parecer muita coisa no começo, mas esse hábito, essa disciplina, é a sementinha da qual a sua árvore da riqueza vai nascer. Certo, mas não adianta nada guardar uma moeda se as outras 9 simplesmente desaparecem, né? E é aí que entra a segunda solução. Aqui, o Arcade ensina a gente a separar o que é necessidade do que é só desejo. Ele dizia que os nossos desejos não têm fim e que, se a gente não controlar, eles vão consumir toda a nossa renda, não importa o quanto a gente ganhe. A regra é clara: viva com 9/10 do que você ganha e nem um centavo a mais. As outras 5 soluções vêm para construir em cima dessa base forte. A terceira, faça seu ouro se multiplicar. O dinheiro guardado não pode ficar parado, tem que trabalhar para você através de investimentos. Quarta, proteja seu tesouro de perdas, ou seja, invista com cuidado e procure o conselho de gente que sabe o que está fazendo. Quinta, faça da sua casa um investimento lucrativo. Ter a casa própria elimina o aluguel e constrói patrimônio. Sexta, garanta uma renda para o futuro planejando para quando não puder mais trabalhar. E por fim, a sétima, aumente sua capacidade de ganhar mais. Invista em si, aprenda coisas novas, se torne cada vez melhor no que faz. E para provar que a sabedoria vale muito mais do que o ouro em si, Arcade deu para o filho dele, Nomasir, um saco de ouro e uma tábua de argila com as 5 leis do ouro, e o mandou para o mundo para construir o próprio caminho. A história do Nomasir é uma lição e tanto. No começo ele ignorou as leis do pai e o que aconteceu? Perdeu todo o ouro no negócio furado. Foi só depois de quebrar a cara que ele parou para entender o que estava escrito naquela tábua. E aplicando as leis, em 10 anos ele não só recuperou o que perdeu, como triplicou a fortuna. Ele aprendeu do jeito mais difícil que o ouro a gente pode perder, mas a sabedoria, uma vez que a gente aprende, fica para sempre. E aqui estão as 5 leis que guiaram o Nomasir. Elas ensinam que o ouro vem para quem poupa, que ele trabalha duro para o dono que sabe investir, que ele fica seguro com quem pede conselho para especialistas, mas ele vai embora de quem investe no que não entende. E, o mais importante, ele foge de quem quer ganhos absurdos e rápidos. São regras que não mudam, para proteger e multiplicar a riqueza. Mas, olha,
A sabedoria da Babilônia vai muito além de planilhas e investimentos, sabe? É sobre uma transformação interna, uma mudança de mentalidade que leva à verdadeira liberdade. O livro deixa bem claro que sorte não é algo que acontece por acaso. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E a procrastinação, o deixar para depois, é o nosso maior inimigo. A riqueza não vai atrás de quem fica esperando. Ela vem para quem age, para quem agarra as oportunidades que a vida dá. Essa é a transformação final. A alma de escravo é aquela que reclama da sorte, que vê o trabalho como um peso. Já a alma de pessoa livre toma o controle, paga as próprias dívidas e vê o trabalho como um parceiro, como o caminho para conquistar tudo o que deseja. E tudo isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Como é que esses princípios de uma civilização de milhares de anos atrás se aplicam hoje em dia? A verdade é que, enquanto a tecnologia muda, a sociedade muda, as leis do dinheiro continuam exatamente as mesmas. É só a gente traduzir para os nossos termos de hoje. Guardar um décimo é o que a gente chama de pagar a si mesmo primeiro. Fazer o ouro se multiplicar é o poder dos juros compostos e dos investimentos. E assegurar uma renda futura é o nosso planejamento de aposentadoria e os seguros. A linguagem muda, mas o princípio é idêntico. A melhor comparação é com a lei da gravidade. Ela simplesmente existe e funciona. Não importa se a gente entende ou acredita nela. Do mesmo jeito, essas leis financeiras funcionaram na Babilônia há 6.000 anos e funcionam para qualquer um que aplicar elas hoje. Então, a grande questão que fica não é se os princípios funcionam, mas como é que a gente dá o primeiro passo para aplicar isso na nossa própria vida? Por onde se começa? A resposta é a mesma que o Arcade deu para o Bansir há milhares de anos. Comece. Plante a primeira semente. Não importa o quão pequena ela pareça. O passo mais poderoso que se pode dar é tomar a decisão de guardar a primeira moeda de cada 10 que ganhar. E o melhor momento para fazer isso é agora.